Saber Direito desta semana, Cristiano de Souza apresenta um curso sobre direito condominial. O professor aborda as noções gerais sobre condomínios, as normas internas, as funções de um síndico, o poder das assembleias presenciais, das assembleias eletrônicas e sessões permanentes. A aula 1 começa agora. Olá, bem-vindos ao Saber Direito, da TV Justiça. Meu nome é Cristiano de Souza, sou advogado há mais de 28 anos na área condominial. Atuo nesse setor na área consultiva e litigiosa. Já escrevi livros, dou palestras e hoje estarei com você. Na verdade, esta semana eu estarei com você para trabalhar esse tema, direito condominial. Na primeira aula, nós vamos ter as noções gerais de condomínio. Na segunda, falamos sobre normas internas dentro dos condomínios. Na terceira, vamos conversar a respeito da sindicatura nos condomínios. Na quarta, falaremos sobre as assembleias e suas importâncias. E na quinta, falamos sobre assembleias eletrônicas e também sessões permanentes, para atingir os quórums especiais. Na aula de hoje, vamos conversar a respeito de noções gerais sobre condomínios. Nessa aula, vamos começar falando um pouquinho sobre a história do Código Civil. Por que a história do Código Civil? Ela vai nos dar uma boa noção do que é condomínio. Primeira coisa que nós temos que saber. Nos condomínios, nós temos a união de pessoas. E nesta união de pessoas, nós vamos conversar com a coletividade. Mas por que essa coletividade tem essa importância? O Código Civil, diferente de 1916, feito por Clovis Bevilacqua, ele foi escrito por uma comissão, pelo professor Miguel Reale. Essa comissão do professor Miguel Reale, ela trabalhou com algumas diretrizes. Quais seriam essas diretrizes? Então vamos lá. Lei básica do direito privado. O Código Civil, então, permite que haja adição de novas normas, incluindo uma autorregulamentação dos condomínios. Ela permite que a legislação, que vai ser aditiva, reconheça o direito como sendo uma questão social e preserva o indivíduo, preservando o coletivo. Vamos lembrar que dentro do Código Civil, o professor Miguel Reale, ele coloca como princípios desse Código Civil 3 bases. Primeira, a boa-fé como regra. A boa-fé aonde as pessoas vão ser tratadas como iguais, aonde as pessoas não vão ser reconhecidas como pessoas que possam provocar uma má-fé. Dentro do condomínio, isso é muito importante, porque todas estas pessoas que residem em condomínio, que habitam, que têm a sua propriedade dentro do condomínio, elas vão trabalhar de boa fé. Cristiano, mas às vezes isso não acontece. Bom, mas eu tenho que atuar dentro dos condomínios de forma horizontal e não de forma vertical. Um outro princípio que eu vou trazer, o Código Civil vai trazer para nós, na nossa sociedade, que para condomínios é base, se chama culturalismo, onde as pessoas, através dos seus atos, das suas atitudes corriqueiras e continuadas, vão trabalhar vão dar a importância para uma aplicação da legislação. Vamos dar um exemplo bem prático. Em condomínios, nós vamos encontrar no artigo 1337 uma multa comportamental. Uma multa comportamental de pessoas que não se adaptam à sociabilidade. Mas esta multa, ela vai ser aplicada de acordo com com a sua aplicação continuada. As pessoas vão fazer os atos continuados e, em função disso, vai ser aplicada esta multa. Se a gente observar no artigo 1336, parágrafo 1º, parágrafo 2º, 1336, parágrafo 2º, nós vamos ter uma multa também trabalhada
que vai ser de até 5 vezes. Esta multa de até 5 vezes, ela vai ser trabalhada de acordo com a reincidência das pessoas, de acordo com o comportamento que as pessoas têm dentro do condomínio. Não significa que essas multas vão ser aplicadas conforme uma tabela. Estas multas vão ser aplicadas de acordo com o comportamento destas pessoas, de acordo com a cultura que essas pessoas têm dentro do condomínio. Esta possibilidade de autorregulamentação, esta possibilidade do condomínio não se fixar, se alia, inclusive, com um outro princípio, que é o princípio de normas abertas que o Código Civil traz. O princípio de que a própria coletividade pode definir os assuntos. O princípio de que não é a lei que vai trabalhar, muito pelo contrário. A Constituição Federal traz no seu artigo 5º que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer senão em virtude de lei. O Código Civil, uma lei federal, trabalha a partir do artigo 1331. Vamos falar especificamente do 1334, que são os assuntos pertinentes à Convenção. Trabalha nas condições que os condôminos e todas aquelas pessoas que residem dentro dos condomínios vão assumir a sua postura, como elas vão assumir. O condomínio regulamenta esta questão. Óbvio que vão ter critérios, e isso nós vamos ver nas próximas aulas. Então, 3 bases principais vão nortear o Código Civil para condomínios. E vão ser norteadores de todos os assuntos que nós vamos tratar. Primeiro, a questão de boa-fé. Segundo, a possibilidade dos condomínios se autorregulamentarem. Terceiro, a condição das normas abertas, dos condomínios trabalharem com algumas definições que a lei não traz. Alguns exemplos. Por exemplo, o que seria bons costumes? Artigo 1336, 4. Bons costumes para uma certa região do Brasil pode ser um tipo de comportamento, para outra, não. Por exemplo, usar camisa ou vestidos quando saem de uma piscina para usar os elevadores. Em cidades praianas, isso pode ser até não utilizável, mas em capitais que não têm praia, isso é exigido. Então veja que essa questão é regionalizada. Possível do condomínio trabalhar estes assuntos. Uma outra questão, então, novamente, a gente coloca a questão dessa autorregulamentação, essa permissão de autorregulamentação. E um terceiro, estas normas abertas de definições que o condomínio vai trazer. Nós temos que lembrar que o condômino não está sozinho no mundo. O condômino, ele está dentro de um condomínio, que por sua vez está dentro de uma sociedade. Estas limitações que nós vamos ter são limitações naturais. Apesar de ter um autocontrole sobre a sua coletividade, o condomínio não tem uma liberdade absoluta. Ele tem a liberdade que a própria sociedade lhe dá, desde que não afronte estes limites. Que limites seriam estes? Limites naturais. Aquilo que é proibido na sociedade, nós vamos também ter esta proibição dentro dos condomínios. Óbvio que algumas questões a gente vai poder separar. Por exemplo, fumígeros. Cigarro. Você não pode fumar na área comum. Você não pode prejudicar os demais. Limites, muitas vezes, que o condomínio poderá separar uma área desde que esta área não prejudique a coletividade. Pode haver uma situação desse tipo? Pode, se for uma área preparada para tal. Mas, em regra geral, ele tem que seguir a regra, a norma que está na nossa sociedade. Aonde ambientes fechados, ainda que particulares, eles não podem, são coletivos, não pode se fumar lá dentro. O condomínio, no entanto, pode criar áreas de fumódromos, como se fala. Então, esta condição me dá a condição de que o condômino ele não está sozinho.
ele também tem que respeitar as normas dentro do condomínio. Normas estas que estão para a proteção dele e poder igualar a sociedade dentro do condomínio. Essa massa condominial, todos serão tratados iguais. Um conceito básico, então, nós temos. Aonde, quando eu tenho uma propriedade dentro do condomínio, esta propriedade ela é compartilhada. É a própria definição da palavra. Condomínio. Um domínio compartilhado. Esse compartilhamento desta propriedade, como nós vimos, tem regras, tem condições. E estas condições é que vão estar muito mais próxima de uma sociedade do que de uma empresa. Porque a coletividade é que manda e não apenas o dono. A coletividade é que vai definir qual será a regra, qual será a liberdade que vai ser apresentada. Estamos mais ou menos falando, igual Benjamin Constant, na liberdade dos antigos. Aquela liberdade que se submete à coletividade. Augusto Comte falava que só há sociedade na medida que seus membros têm as mesmas crenças. E estas crenças, dentro dos condomínios, elas são exercidas em assembleias. Também será um outro assunto que nós vamos trazer aqui nas aulas seguintes. Para que a gente possa entender ainda melhor a condição do condomínio, temos que entender que a finalidade do condomínio, ela vai ser, então, esta valorização patrimonial, através de uma manutenção compartilhada, cuja finalidade também vai ser segurança. Esse tripé, manutenção, valorização, segurança, vai trazer um quarto elemento para estas finalidades, que significa a condição das pessoas participarem. O engajamento, a valorização destas pessoas em participarem. Tanto que, nas assembleias eletrônicas, por exemplo, é garantido, elas só vão poder existir se for garantido o direito de voz e participação. Caso contrário, ela não tem esta liberdade de existir, as assembleias eletrônicas. Então, a participação de todos vai acabar gerando esta finalidade, este tripé de finalidade: manutenção, valorização e segurança. Mas com quem nós estamos lidando? Nós estamos lidando com pessoas. E estas pessoas, perante a legislação, elas vão ser identificadas no Código Civil com 2 nomes. Toda vez que o Código Civil trabalhar com a palavra de condôminos, nós estamos trabalhando com a palavra proprietários. Toda vez que o Código Civil atuar com o nome possuidor, nós estamos falando de moradores. Porém, com um detalhe, e um detalhe muito importante. O artigo 1334, que trata dos assuntos com referência à convenção, ele estabelece no seu parágrafo que serão equiparados a condôminos o promitente comprador e o cessionário de direitos das unidades autônomas. Então, para esta coletividade, para esta massa condominial, apesar da legislação trabalhar com a palavra condômino semelhante a proprietário, ou melhor, condômino igual a proprietário, serão assemelhados a condôminos os promitentes compradores e cessionários de direito, ainda que não sejam, pela nossa legislação, proprietários. Todas estas pessoas são consideradas titulares dos seus dados pessoais. E eu quero trazer aqui uma grande influência que nós temos que nos preocupar. A influência da Lei Geral de Proteção de Dados, também para os assuntos condominiais. Lembrando esta questão
Lei Geral de Proteção de Dados, ela trabalha, no seu artigo 1º da Lei 13.709 de 2018, com a seguinte observação: inclusive nos meios digitais. Então, a lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Para os condomínios, isto é uma roupagem perfeita. Até mesmo aquele livro na portaria, ele será, então, abrangido por aquilo que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, inciso 79, trata: a proteção dos dados pessoais. Então, como base geral também dentro dos condomínios, além do Código Civil, vamos ter outras leis que vão influenciar a administração do condomínio. Uma delas é a Lei Geral de Proteção de Dados. Esta Lei Geral de Proteção de Dados vai nos influenciar não só na preocupação ou cuidado em proteger os dados de quem nós temos, dados estes que são os dados normais de todos os titulares, proprietários ou possuidores, dados que vão estar sendo tratados, trabalhados, ou seja, coletados, trabalhados e depois excluídos, para os assuntos administrativos, comunicação, advertências, contatos, contatos, geral. Para os assuntos assembleia, para os assuntos proteção patrimonial, que envolve ali as questões de imagem. Então, para condomínios, base geral, nós vamos ter o Código Civil, leis também que vão se agregando ao Código Civil, e uma grande preocupação que também é necessário se ter é sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Lembrando então quem é quem dentro dessa Lei Geral de Proteção de Dados, traduzindo-se para condomínios. Quem seriam os titulares? Como eu já comentei, condôminos e possuidores. Mas, Cristiano, nós temos também os controladores de acesso. Lembra quando você entra dentro de um condomínio e alguém te pede os seus dados para cadastrar naquele computador ou até mesmo num livro? Então, todos os visitantes também serão titulares. Todos os prestadores de serviço também serão titulares. Todos os funcionários também serão titulares. O que nos deixa, então, em alerta, no seguinte sentido: a partir do momento que os funcionários também são titulares, aqueles dados que são cadastrados na biometria, ou no livro, ou no registro de entrada de alguma forma, são dos funcionários, não da empresa, ainda que essa empresa seja condômina. Os dados são pessoais deles. Eles são os titulares. Outra definição que a Lei Geral de Proteção de Dados traz para dentro dos condomínios é quem é o controlador e quem é o operador. O controlador será sempre o condomínio. Conforme a palavra, controla. O condomínio, então, tem que ter as regras sobre a proteção, as regras de acesso, as regras de coleta e tratamento de dados. O operador é aquele que age em nome do controlador sobre suas ordens. E aqui nós encontramos as administradoras, aqui nós encontramos as empresas de terceirização de mão de obra, aqui nós encontramos qualquer empresa que terá acesso ao banco de dados do condomínio. Banco de dados que coleta todas as informações de todos os titulares. É considerado um banco de dados. Bom, Cristiano, e o encarregado de proteção de dados? O encarregado de proteção de dados, nos condomínios, ele acabou sendo possível de não existir. A resolução número 2 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela concede a possibilidade de não existência do encarregado de proteção de dados, se e somente se este condomínio tiver um contato digital
A gente vê daqui a pouquinho algumas questões a respeito disso. Os dados que o condomínio poderá ter serão os dados que a Lei Geral de Proteção de Dados ela estabelece. Quais seriam estes dados? Os dados pessoais do titular, aqueles básicos, nome, endereço, telefone, RG, CPF. E os dados mais sensíveis. Porém, estes dados sensíveis dentro dos condomínios têm que estar vinculados aos princípios que o condomínio possui. Não é um princípio do condomínio saber se aquela pessoa ela tem um regime de casamento qual. Não é dos princípios do condomínio saber se esta pessoa tem uma cor de pele diferente. Não há necessidade do condomínio saber, por exemplo, se naquela condição de moradia dentro do condomínio, qual crença você professa. Está fora dos princípios. E uma questão que a Lei Geral de Proteção de Dados traz é o respeito aos princípios fundamentais do porquê que você vai utilizar os dados daquela pessoa. Nesta situação, óbvio, eu vou precisar saber, para a segurança, inclusive, do condomínio, às vezes, qual é o veículo que você utiliza. Às vezes, eu vou precisar saber o nome de todos os que residem ali dentro, em função do recebimento de correspondências. Vamos lembrar aqui que os recebimentos de correspondências judiciais, o Código de Processo Civil, ele estabelece que o condomínio receba e somente declare a ausência sob pena de lei. Então, a gente precisa saber quem reside, precisa saber quem está lá e quem não está. Outra situação que a gente possui. A questão com referência ao que é esse tratamento dos dados. Eu já comentei aqui, mas deixo claro. O tratamento de dados é uma lista de ações que dá para se fazer com os dados pessoais ou dados sensíveis. Entre eles, eu vou reservar 3 definições. O tratamento de coletar, o tratamento de usar, vamos traduzir, né? O tratamento de usar e o tratamento de descartar. Estas 3 informações o condomínio possui. Óbvio que ele pode trabalhar com estes dados na medida da necessidade e de acordo com os seus princípios, e não fugir desta situação. Por isso, muitas vezes eu tenho um dado que inclusive está no cartório de imóveis, a matrícula do imóvel. Eu sei quem é o proprietário, eu tenho os dados daquela pessoa no andar de cima. Está tendo infiltração para o andar de baixo. E o andar de baixo me pede estes dados. Bom, eu tenho estas informações como condomínio pelo meu princípio de ter a informação de quem é o proprietário. Porque eu preciso ratear despesas, eu preciso fazer a convocação de uma assembleia para ele, eu preciso adverti-lo de que os possuidores do imóvel dele podem estar ultrapassando os limites do que é permitido. Mas eu não tenho, pela minha finalidade, eu não tenho estes dados para transferir para o vizinho. Eu tenho a possibilidade de transferir para a autoridade policial ou autoridade judicial, mas não para o vizinho. Não está na minha finalidade de condomínio, não está dentro dos princípios que a legislação traz. Porém, eu tenho como obrigação de manter a ordem da coletividade, o condomínio acaba noticiando o fato ao andar de cima. Mas a partir de então, cessa o direito condominial e entra em pauta o direito de vizinhança, aonde você, vizinho, pode litigar contra o outro vizinho diretamente, sem a presença do condomínio, salvo se envolver o condomínio. Aí tudo bem, aí é responsabilidade do condomínio. Pois bem, todos os princípios
que envolvem a Lei Geral de Proteção de Dados estão dentro das finalidades e princípios do próprio condomínio. Manter atualizado o cadastro é uma necessidade que o condomínio precisa e o titular também tem que lembrar destes detalhes. Por quê? Muitas vezes eu vou precisar deste cadastro. Exemplo: Assembleia Eletrônica. A Assembleia Eletrônica, ela também pode ter a convocação eletrônica. Para que eu tenha a convocação eletrônica, o banco de dados do meu condomínio, que é o que guarda todas estas informações, precisa ser alimentado pelo titular com os dados de contato. Então vamos lá. Eu trabalho na empresa X e tenho um e-mail @X. Vou para a empresa Y e começo a ter o e-mail @Y. Mas não altero o meu banco de dados do condomínio. Observação: a legislação apenas determina que o condomínio faça a convocação. Como que ele vai fazer a convocação? Ele vai enviar a convocação. Ela não determina que se comprove que eu recebi. Mas como que eu vou comprovar que eu enviei? Através do meu banco de dados. O condomínio, então, tem que ter este banco de dados atualizado. Mas ele não pode obrigar o titular a atualizar. Ele pode lembrar o titular que as comunicações vão ser enviadas aos dados que estão no banco de dados. Se o titular não fez essa atualização, a culpa não é do condomínio. E isto é uma advertência. A quê? Há um conceito que muitas vezes nós temos errado. O condomínio tem que provar que eu recebi. Não. No caso de uma convocação, tem que se provar que foi enviado. Diz a lei que aqueles que não foram convocados, se algum dos condôminos não for convocado, a Assembleia não pode deliberar o assunto. Então, há que se provar que foi convocado, não que recebeu. A partir do momento que eu enviei a convocação para o endereço que está no banco de dados, alimentado pelo próprio titular, e este tem total autoridade de solicitar como que está o cadastro dele, pedir a alteração, e ele não fez, bom, a partir desse momento o condomínio também não pode ser responsável. Temos que ter a responsabilidade para cada um. Responsabilidade para o condomínio, responsabilidade para o condômino. Então, esta responsabilidade está dentro dos princípios da Lei Geral de Proteção de Dados. E se a gente for ver, está dentro também dos princípios do próprio condomínio. Por quê? É uma regra de mão dupla. Eu tenho que manter e proteger o banco de dados. Você tem que alimentar e manter ele atualizado. Por óbvios motivos, eu não posso desvirtuar isto. Eu não posso sair daquela linha. Eu não posso utilizar para outras finalidades do meu condomínio. Por isso que naquele exemplo da infiltração, eu não posso te dar os dados do andar de cima, porque não está na minha finalidade. Está na minha finalidade manter a ordem, comunicar o andar de cima, não te passar os dados do andar de cima. É um princípio, inclusive, constitucional. Eu tenho que proteger os dados deles e você saber que eu também protejo os teus. Pois bem, mas para tudo isso, Cristiano, a Lei Geral de Proteção de Dados não fala que eu preciso de ter alguns requisitos de consentimento do titular. O artigo 7 e o artigo 8º, artigo 7º e 8º da Lei Geral de Proteção de Dados vai me permitir avaliar isto com os olhos do direito condominial. Primeira coisa, o consentimento do titular ele pode ser escrito. Porém, o tratamento de dados, ele também pode existir não necessariamente só pelo consentimento. Ele pode existir pelo cumprimento da obrigação legal. Artigo 1336-1 fala que o rateio de despesas tem que ser de acordo com a fração, salvo disposição em contrário. Isso significa que o condômino ele sabe que ele tem que pagar. O proprietário sabe que tem que ratear despesas. Então, ele precisa dar o suporte,
todos os dados necessários para que o condomínio exerça este rateio. Outro item. Cumprimento de norma regulatória ou norma regulatória do controlador. O condomínio é o controlador. Ele, então, precisa sair da zona de conforto e trabalhar com uma norma regulatória. E essa norma regulatória, não estou falando de convenção, nós vamos ver daqui a pouco, numa outra aula, que não se trata da convenção. Se trata realmente de uma norma muito semelhante ou até incluída dentro do regimento interno, dinâmica, inclusive, que a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados informa que tem que ser dinâmica. Para quê? Para que esta norma regulatória ela seja utilizada para aquele princípio. O meu visitante não quer deixar os dados. Eu não quero me apresentar. Pois bem, se isto foi aprovado em assembleia, você não tem como entrar neste condomínio sem você se apresentar. Vamos pensar aqui num paralelo, tá bom? O condomínio como uma casa que determina que você só pode entrar sem sapato. Se você não tirar o sapato, você não entra na casa. Se tem uma norma regulatória do controlador falando que você, na portaria, precisa passar pelo controle de acesso, dando o seu nome e CPF, significa que se você não der o seu nome e CPF, você não entra. É uma questão norma regulatória. Outra situação que a gente vai encontrar. Para a execução de procedimentos contratuais, nos casos com prestadores, ou até para o exercício do processo judicial. Nesse sentido, deixamos aqui claro para os colegas advogados. Os colegas advogados que atuam com o condomínio, até porque nós temos já todo o nosso código de ética, que dá a preservação dos dados que nós recebemos, né, como sigilosos, e nós não podemos passar isto para outras pessoas. Nós já temos isso na nossa função, nós não precisamos assinar nenhuma declaração de privacidade. Por quê? Já está dentro da nossa atividade a privacidade dos dados. Então, quando atuamos com condomínio, naturalmente teremos os dados de todos os condôminos muitas vezes. Para quê? Para o exercício da proteção do condomínio, como advogado ou consultor jurídico. A questão de atender aqui aos interesses do controlador. Interesses, muitas vezes, que são o de proteção da própria coletividade. Também é outra forma de eu ter a possibilidade de fazer o tratamento destes dados. O artigo 8º, no entanto, ele complementa isto e coloca no seu caput que o consentimento deverá ser fornecido por escrito, consentimento do titular, ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. Qual seria, dentro dos condomínios, um outro meio de manifestação de vontade do titular? Não temos outra solução senão as assembleias. É pela assembleia que a massa condominial vai se manifestar. A assembleia é que vai dizer o que pode e o que não pode. A assembleia é que vai determinar as normas do controlador. A assembleia, a partir do momento que recebe na sua convocação que vai ser deliberado sobre as normas de Lei Geral de Proteção de Dados e as normas normativas do controlador para prestadores de serviço, para os próprios titulares ali trabalhando, que vão passar os seus dados, para os visitantes que vão entrar no condomínio, a partir desse momento eu tenho ali a supressão deste consentimento escrito de cada um dos moradores ou condôminos. Então eu sei que, por exemplo, as câmeras desse condomínio vão estar gravando as áreas comuns. E a gravação tem a finalidade da proteção patrimonial. Exemplos que a gente já viveu. A mãe pede a imagem de quando a criança está nas mãos do pai.
Bom, havendo indícios de qualquer situação diferente do natural, ela deve procurar as autoridades e as autoridades vão oficiar o condomínio vai transferir os dados. No entanto, ela não tem esta autorização, a partir do momento que é o pai que está na guarda, de ficar observando ou vendo as imagens do marido ou do ex-marido e da criança. Outra situação. A condição de saber quem foi da minha casa que pegou o meu carro. Ou a que horas alguém saiu com o meu carro. Ou eu quero ver as imagens do elevador para saber quem subiu e quem desceu, que andar que foi, que andar que não foi. Se não forem imagens suas, não há possibilidade, a não ser que você tenha indícios de algum assunto delituoso ou algum assunto que o Poder Judiciário está precisando e ele vai mandar um ofício. Até mesmo a autoridade policial não solicita imagens sem que se tenha ofícios, porque desta forma o condomínio tem a garantia guardada de que aquelas imagens foram transferidas apenas à autoridade policial. E se depois apareceu na televisão, não é culpa do condomínio. Eu transferi as imagens por meio de ofício, de solicitação de ofício. É uma precaução que cada síndico tem que assumir. Para quê? Para a proteção do condomínio e respeito à proteção dos dados, um direito fundamental na Constituição previsto. Muito que bem. Ainda que haja qualquer flexibilização, nós não podemos perder de vista em nenhum momento os princípios da Lei Geral de Proteção de Dados e, consequentemente, aquilo que nós temos como princípios dentro do condomínio. A Autoridade Nacional de Proteção de Dados, por meio da Resolução número 2, ela acabou reconhecendo e declarando que os entes despersonificados, incluindo aqui os condomínios, eles estão, sim, enquadrados na Lei Geral de Proteção de Dados e devem respeitar a legislação. Tem, no entanto, algumas flexibilizações. Diferente do que a Lei Geral de Proteção de Dados dá, na Resolução número 2, permite, inclusive, que os condomínios atuem, nesse caso, com flexibilidade de ser tudo digital. Toda a comunicação com o titular ou com a própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados seja digital. Os prazos de defesa, os prazos de cumprimento de alguma obrigação também são dobrados. E a não necessidade do encarregado de proteção de dados, desde que o condomínio possua ali um e-mail base. Nesta situação, nós também vamos ter a resolução número 4 da Lei Geral de Proteção de Dados. Esta resolução número 4, ela vai trazer a dosimetria das penalidades aplicadas pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E nesta resolução vai haver um anexo que trata das pessoas despersonificadas ou sem fins lucrativos, que se enquadra o condomínio, aonde as multas serão aplicadas num patamar não elevado, mas tabelado. No entanto, uma multa somente será aplicada se após uma denúncia nós tivermos todo um processo de defesa e, inicialmente, será gradual as penalidades até chegar num grau de multa. No Brasil, a gente não pode ficar aplicando imediatamente essas penalidades. Por essa finalidade, inclusive, os condomínios, quando observam que os condôminos estão saindo dos limites que foram estabelecidos nas regras do próprio condomínio, também vai atuar com procedimentos administrativos internos que podem prever advertências iniciais, advertências intermediárias, multas graduais. A nossa legislação, ela vai trabalhar com algumas situações.
multas de até 5 vezes e uma multa especial de 10 vezes. Essa multa específica de 10 vezes é para aquilo que nós chamamos do antissocial. Aquela pessoa que não se comporta dentro da coletividade de forma social. Este antissocial, ele não é uma doença. Ele é mais um comportamento que nós temos. Um comportamento não enquadrado dentro daquela coletividade. No Brasil, a coletividade não pode proibir que a pessoa entre, mas ela pode multar se a pessoa estiver em desacordo com as regras que foram estabelecidas naquele condomínio. Estas regras, no entanto, elas vão estabelecer também esses critérios. Ultrapassou, chegou no limite dos critérios das penalidades. Tem a legislação a possibilidade de uma multa de 10 vezes. Algumas teorias que vão ganhando corpo dentro dos tribunais, aceitam que após a multa de 10 vezes, haja a excepcionalidade da retirada da pessoa do condomínio, restringindo assim a posse do imóvel. Ele continua sendo proprietário, mas ele fica restrito na posse. Essa é a condição da exclusão do condômino antissocial. É um caso excepcional, um caso que você vai ter não todos os dias, mas que, na regra, teria que ocorrer se passasse por todas as fases administrativas do condomínio. Ou seja, este condômino ele já tenha recebido as advertências, recebido as multas, chegou à multa de 10%, aprovada por uma assembleia e mesmo assim não deu conta. Ele continua tendo uma atitude antissocial. Claro que casos excepcionais aparecem todos os dias dentro dos condomínios. Caso a caso, o tribunal ou os tribunais vão avaliar. E neste assunto do antissocial é um exemplo. Caso a caso, vai ser trabalhado para saber a gravidade que esta pessoa está. Lembrando que os tribunais eles têm o seguinte pensamento também. Eu tiro desta coletividade e ele vai para onde? Porque não se trata de uma doença. Se trata de um comportamento. Então ele vai para onde? Se ele for para outro condomínio, como será a atitude dele neste outro condomínio? É um assunto para reflexão. Não é um assunto que nós temos como definido. Até porque a legislação não trabalha com a questão da exclusão. Trabalha com as penalidades pecuniárias dentro do condomínio. Pois bem, chegamos ao final desta aula. E nesta aula nós tivemos as noções que vão agregando e as noções básicas do condomínio. Na próxima aula, eu quero conversar com vocês sobre as normas internas. Porém, antes, vamos ao quiz. Bom, chegamos agora à hora do quiz. E vamos lá. Primeira pergunta. Assinale a alternativa que apresenta 3 princípios existentes no direito condominial que norteiam as normas do capítulo do Código Civil sobre condomínios edilícios. Alternativa A. Ampla defesa, devido processo legal e unicidade. B. Sociabilidade, normas abertas e autorregulamentação. C. Autorregulamentação, ampla defesa e unicidade. D. Devido processo legal, normas abertas e boa-fé. Resposta correta, B. Sociabilidade, normas abertas e autorregulamentação. Muito que bem. Quando nós conversamos a respeito de direito condominial, nós trabalhamos o assunto com referência aos 3 princípios que o professor Miguel Reale e a sua comissão, no projeto de lei do Código Civil, quando eles entregaram ao professor Buzaide, que era o ministro da Justiça na década de 70, no início da década de 70, eles traduziram estes 3 princípios.
o princípio da boa-fé, o princípio das normas abertas e o princípio desta autorregulamentação, o culturalismo. O que nós vamos deixar muito claro e é muito evidente dentro dos condomínios quando nós trabalhamos o assunto, por exemplo, do artigo 1336, 4, que é uma chave comportamental, onde os condôminos, em todas as partes do condomínio, ou seja, partes comuns e partes privativas, têm que usar as suas partes de forma a manter o sossego, a salubridade e a segurança. Até aí, tranquilo. E a questão do comportamento que ele vai ter junto àquele pessoal de bons costumes. E o que seria bons costumes? É uma condição, um conceito muito subjetivo. Nós não temos uma regra, até porque nós estamos falando do Brasil, e o Brasil é continental. E no Brasil continental, temos alguns costumes, como foi falado na aula, que podem ser aceitos em cidades litorâneas, podem não ser aceitos em capitais não litorâneas. Então, esta condição desta visualizar normas abertas é muito interessante, porque ela pode ser regional. E cada condomínio, de acordo com o Código Civil, tem esta permissão de estabelecer estes critérios, de regulamentar esta subjetividade. Outra questão, artigo 1349, o que é administrar não convenientemente o condomínio? Pode não ser conveniente para alguns a regra X, pode ser conveniente para outros a regra X. Pode não ser conveniente a regra Y, para outros pode ser. Então, esta subjetividade vai permitir que o condomínio se discipline através das suas deliberações de assembleia. Lembrando, inclusive, que o comportamento das pessoas, de forma reiterada, vai ser também avaliado no caso de uma penalidade, parágrafo 2º do artigo 1336. Então, o comportamento que o infrator, cometeu, se foi reiterado, poderá, ainda que seja uma multa, um comportamento muito semelhante a uma outra pessoa que cometeu pela primeira vez, poderá a Assembleia estabelecer critérios de multa diferentes. Para uma multa de 3 vezes, para outro, uma multa de 1 vez o valor do condomínio. É uma situação que é base dentro do nosso ordenamento, base para os condomínios poderem se administrar. Vamos à próxima pergunta. Marque a opção errada para a resposta da questão. Além do consentimento do titular, os condomínios podem fazer o tratamento dos dados dos condôminos, moradores, funcionários e visitantes com base. Alternativa A. Nós estamos procurando a opção errada. No cumprimento da obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Alternativa B. Em atender aos interesses legítimos do controlador. Alternativa C. No cumprimento de obrigação legal. Alternativa D. Na proteção da vida. Resposta correta, estamos falando da alternativa D, na proteção da vida. Dentro dos condomínios, quando é aplicada a Lei Geral de Proteção de Dados, todos os princípios e fundamentos têm que lembrar quais são as finalidades que o condomínio possui. O condomínio não possui a finalidade de manter a sua vida ali, de proteção de vida, que não seja questões voltadas à segurança, mas não uma proteção de vida de, por exemplo, uma saúde. Por essa razão, esta alternativa acaba se tornando errada no rol de todas as outras que nós temos. Vida, então, não é a finalidade do condomínio, mas o manter uma boa convivência de vida, sim.
mas não a proteção da vida como em si. Próxima pergunta. Identifique quais as formas de se conseguir o consentimento do titular nos condomínios edilícios. Alternativa A: escrita ou por meio que demonstre a manifestação de vontade do titular, deliberação em assembleia. B: verbal ou por WhatsApp. C: por e-mail ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular, deliberação em assembleia. D: verbal ou por abaixo-assinado. Alternativa certa: A: escrita ou por meio que demonstre a manifestação de vontade do titular, deliberação em assembleia. Neste caso, nós estamos falando do artigo 8º. Muito se tem falado, quando a gente trata da Lei Geral de Proteção de Dados, na condição do consentimento do titular expresso, por escrito. Só que quando nós estamos falando em condomínios, nós estamos falando de uma massa condominial, nós estamos falando de uma coletividade. Coletividade esta que terá por obrigação fazer uma norma regulatória. Esta norma regulatória, que vai atingir a todos, deve ser aprovada em assembleia. O caput do artigo 8º da Lei Geral de Proteção de Dados diz que será possível o tratamento dos dados com a autorização escrita do titular ou por outros meios que demonstre esta vontade do titular. Dentro dos condomínios, o grande coletivo responde por deliberação de assembleia. A assembleia passa a ser um instituto tão importante dentro do condomínio que nós vamos obter ali a resposta necessária para que o síndico, que é o gestor desse condomínio, quem administra esse condomínio, possa atuar, possa executar aquilo que foi deliberado em assembleia. Na Lei Geral de Proteção de Dados, esta norma regulatória foi aprovada em assembleia, valendo então para todos os titulares e todos aqueles que têm relacionamento com o condomínio. Então, para que o condomínio preserve os dados, para que o condomínio respeite a legislação, ele precisa que esta assembleia tome uma postura. Para ela tomar uma postura, ela não pode tomar uma postura no escuro. Então, todos têm que ter conhecimento do que está acontecendo. Todos têm que ter conhecimento, por exemplo, de quem são os operadores dos dados, quem são as pessoas que vão ter acesso aos seus dados, o que elas vão fazer, como vai ser eliminado estes dados, como que estas pessoas que são operadores e o próprio condomínio controlador vai atuar para os dados sensíveis. Então, como que ele vai trabalhar com as imagens, a biometria? Por quanto tempo vai estar registrado a relação de quem entrou, quem saiu? Por quanto tempo vai estar no condomínio registrado as imagens desse condomínio? Como que eu terei acesso, como titular, a estas imagens do condomínio? Bom, você terá acesso através de um requerimento que você identifique dia, hora, local. Essas imagens vão ser guardadas e poderão ser transferidas à autoridade policial ou judiciária por meio de ofício. Logo, imagem dentro do condomínio, relatórios de acesso ao condomínio por biometria ou facial ou qualquer outro meio que comporte ali o banco de dados. E assim chegamos ao fim da nossa primeira aula. Teremos ainda mais 4 aulas, 4 encontros, que eu conto com vocês e com a participação de vocês. Querendo falar comigo nas minhas redes sociais, @Cristiano de Souza Advocacia. Até mais. Quer dar
quer alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioitvjustiça.jus.br ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.